É nosso convidado, o ex-ministro José António Vieira da Silva. Muito boa noite, muito obrigada por estar connosco. Obrigado. Como eu referi, o PSD acaba por marcar o debate político desta semana com a promessa sobre as pensões. Apesar de ser uma proposta com menos alcance do que inicialmente se julgou, agradaria, por exemplo, ao ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, que fazia parte do governo que mais ou menos em 2005, 2006 criou o complemento solidário para idosos? Bom, para eu poder dizer se me agradava, precisava de perceber. Aquilo que marcou este debate foi uma enorme confusão. Porque não foi apenas no Congresso do PSD, que eu, aliás, não assisti com grande atenção, mas se nós olharmos, por exemplo, para as páginas nas redes sociais do PSD, vemos a cara de Montenegro com a frase: com o PSD, em 2028, rendimento mínimo garantido para todos os pensionistas de 820 euros. Está lá escrito só e mais nada. Mais nada. Ora, isto vai estabelecer uma confusão. Vai estabelecer uma confusão porque, de facto, só mais tarde, e isto não é bom sinal, porque qual é a impreparação à ignorância? Bem, podemos admitir que é alguma demagogia, típica dos períodos pré-eleitorais, mas num tema tão sensível, que diz respeito a tantos centenas de milhares ou mesmo milhões de portuguesas e portugueses, é exigível mais cuidado. E se tratava do complemento solidário para idosos, que se dissesse à cabeça o que é que se vinha, para evitar esta confusão e lançar uma ilusão de aumento real do rendimento dos pensionistas que, se virmos bem as coisas, e agora já há uma ameaça de mudar os termos da lei, não sabemos em que sentido, não é bem disso que se trata. É um pouco curioso que isto aconteça, porque o PSD vem agora propor um aumento do valor de referência do complemento solidário para idosos. É bom que nós expliquemos o que é isso, porque muitos espectadores não estão muito dentro da tecnicidade, e eu vou ser muito rápido. O complemento solidário foi lançado, como disse muito bem, salvo em 2006, porque se entendeu que havia um conjunto de idosos em Portugal que, com pensões muito baixas, ou mesmo sem pensões, precisavam de um apoio reforçado do Estado, através do Orçamento de Estado. Não sai do Orçamento da Segurança Social. Este apoio no complemento solidário é da responsabilidade do Orçamento de Estado, dos impostos portugueses. E o objetivo era garantir que esses beneficiários tinham pelo menos um rendimento próximo do limiar da pobreza. Acontece que, quando veio a crise económica, e principalmente com o governo do PS e do CDS, deixou-se cumprir esse objetivo. Pasme-se. Quem agora promete o maior aumento do complemento solidário para idosos aprovou uma redução desse limiar em 2013. Uma redução. Nos outros anos congelou, mas houve mesmo a vontade de diminuir esse limiar. Entre a realidade dos factos quando se governa e as promessas em pré-campanha eleitoral, os portugueses têm que escolher. Agora, mas daquilo que ouvimos, sim. E à partida, parece-lhe uma boa proposta? É muito discutível que seja uma boa proposta, porque os rendimentos dos idosos são, basicamente, essencialmente, são pensões. Pensões, e a sua maioria contributivas, que dependem dos anos de desconto das pessoas. Garantir que uma percentagem significativa de idosos tem um rendimento que alguns não alcançam com o seu desconto é algo discutível. Tem que ser muito bem analisado, muito bem visto, senão fundo, estaremos a introduzir... Dar mais dinheiro a quem precisa mais, porque de facto... É sempre bom, naturalmente. Não é, em teoria, uma boa medida? Mas o dinheiro não é ilimitado. E volto a dizer, não é a Segurança Social está neste momento com excedentes. Mas este apoio não vem dos excedentes da Segurança Social, porque a lei obriga, e não é pensável que se faça de outra forma, a que este apoio venha do Orçamento do Estado, dos impostos, das transferências, que, repare, cada pessoa tem uma pensão que se baseia nos anos que descontou e no que descontou, nos seus salários. Se ela não chega a um certo limiar, o Estado, com fundos próprios dos impostos, cobra uma diferença para atingir uma pensão mínima ou o complemento solidário.
Portanto, quando estamos a decidir que vamos colocar, nem sabem quanto, porque nunca o disseram. Há vários economistas a fazer contas, mas do PSD, quanto é que isto custa? Ainda não ouvi. Mas quando se coloca um montante financeiro elevado dos impostos para aquele objetivo, compete-nos discutir se não há outras áreas, mesmo no campo da política, para os mais velhos, para os menos jovens, para os séniores, como quiserem. Até aí há outras alternativas de utilização dos dinheiros públicos, nos equipamentos sociais, no acesso a serviços que são hoje essenciais, dado o isolamento, dada a solidão dos idosos. É discutível se reforçar mais a prestação de serviços, não é? Não pode ser uma boa alternativa, mas esta discussão precisa de clareza. Quanto é que custa esta medida? Mas o PSD não tem, no fundo, o mérito de voltar a colocar em discussão este assunto? Não, repare, nós estamos... Se este assunto das pensões tem estado menos presente que noutras alturas, é por boas razões. É porque nós estamos no fim de um ciclo em que, pela primeira vez, pelo menos neste século, arriscaria ir mais longe, todos os anos as pensões subiram mais que a inflação. Nestes 8 anos de governo do Partido Socialista, alguns dos quais eu fiz parte, todos os anos as pensões cresceram acima da inflação para a esmagadora maioria dos pensionistas. É talvez por isso que, aqui ou acolá, houve alguns temas polémicos, mas é talvez por isso que se tenha discutido menos que noutras alturas em que há alguns... Repare, o PSD avança agora com uma medida que, no mínimo, custará 400, 500 milhões de euros só para aqueles que já estão hoje no CSI. Porque serão mais. Se subir o valor, mais pessoas poderão entrar. Mas é o mesmo PSD que ainda em 2015 escrevia no Programa de Estabilidade e mandou para o Tribunal Constitucional uma proposta com a necessidade de encontrar um corte de pelo menos entre 400 a 600 milhões de euros. Definitivo. No corte das pensões e pagamentos. Portanto, é o mesmo partido que... Bem, isto é um grande elogio. Os contextos também são diferentes. São, mas então quer dizer que o PSD está, com esta proposta, a fazer um maior elogio aos governos de António Costa. Porque se é hoje possível fazer estes aumentos, quando no passado cortaram, é porque a economia e as contas públicas estão muito melhores. E estão. Agora temos resta de falar saber... também do acesso ao complemento solidário dos idosos, porque é particularmente complexo e inclui o rendimento do cônjuge e até dos filhos, mesmo que este não vivam juntamente dos seus progenitores, possam residir até no estrangeiro ou nem sequer se relacionem com o pensionista em causa. Estas regras parecem-lhe justas? Parece-me, com toda a sinceridade. Vamos lá ver. A questão de ser uma prestação de natureza familiar, nomeadamente com o cônjuge, é aquilo que acontece em muitas prestações de natureza não contributiva. Portanto, isso é uma regra usual, é no abono de família, é em muitas prestações que se considera o rendimento de todos. Porque, repare, é muito diferente se há uma mulher e um homem que vivem no mesmo agregado. Se um tem uma pensão de 1.000 euros e outro tem uma pensão de 300, é diferente os dois terem uma pensão de 300. Mas e em relação aos filhos? Em relação aos filhos, a questão é outra. Em primeiro lugar, não se aplica a todos os beneficiários. Só se aplica a uma minoria de beneficiários. Não chegará a 5% aqueles que podem ter uma prestação mais reduzida pelos filhos terem rendimentos mais elevados. A regra é que são os próprios rendimentos que contam, não os dos filhos. Agora, só a partir do 4º escalão do IRS é que a consideração dos rendimentos dos filhos é incorporada nesta prestação. É um tema polémico. Ainda assim não considera que merecia, lá está, uma análise até mais aprofundada? Temos que ver melhor a lei, porque, por exemplo, alguns casos que citou, se os filhos estiverem no estrangeiro, desligados, se não tiverem nenhum tipo de relação com os seus progenitores, não há nenhuma consequência na prestação das pessoas. As pessoas têm que dizer apenas, se quiserem, se querem ter acesso à prestação, a identificação fiscal dos filhos, porque, repara, Ou seja, essas pessoas não serão penalizadas por se não tiverem nenhum estarem, relacionamento... por exemplo, no estrangeiro e tiverem até outro tipo de rendimento. A lei prevê situações de quando não há relação nenhuma, quando há um afastamento, quando não há nenhum vínculo familiar. Isso? Eu creio que não é nada tão complicado quanto isso. Mas, repare,
Eu tenho alguma responsabilidade no lançamento desta medida, percorri uma boa parte do país a promovê-la, porque estas medidas precisam ser incentivadas, senão as pessoas até nem as conhecem. E uma coisa que ouvi muitas vezes no Portugal, por vezes no Portugal profundo, como se costuma dizer, são as pessoas que dizem, bom, mas estão-me a dar a mim o mesmo apoio que aquele meu vizinho, cujo filho é juiz, a filha é arquiteta, que tem rendimentos elevados e eu que não tenho mais nada tenho o mesmo tratamento. A nossa lei prevê que os filhos têm responsabilidade perante os pais. E as pensões? As pensões são das prestações que têm um maior percurso nas famílias. Muitas das pensões que são para os idosos acabam como rendimento dos filhos ou dos netos. Essa ligação familiar é uma ligação que ainda faz parte da nossa vida e que eu acho que será... Agora, atenção, volto a dizer, isto é apenas uma pequena minoria, só filhos com rendimentos muito elevados é que poderão interferir no valor do documento solidário dos filhos. Há aqui uma questão de justiça, há aqui uma questão de respeito por um princípio que está na nossa lei geral, que é que, e bem, que assim como os pais têm num período longo da vida dos filhos responsabilidades por eles, também os filhos em determinadas situações têm responsabilidades na vida dos pais e aliás isso é uma prática comum. Alguns não a seguem. Bom, nesse caso, se não seguirem, o beneficiário não será prejudicado. Queria colocar-lhe outra questão, porque o relatório sobre a sustentabilidade da segurança social deveria ser divulgado agora no próximo mês de janeiro, mas afinal só vai ser depois das eleições de março. Os portugueses, na sua opinião, não mereciam ter acesso a esses dados antes das eleições? Não tenho dados, nem sequer sei em que estado é que está esse relatório, se está acabado, se não está acabado. Mas era suposto a ser conhecido agora em janeiro, por causa das eleições, foi adiado. Era suposto, até creio que um relatório tivesse sido apresentado o ano passado, mas estas comissões são comissões independentes, que têm o seu ritmo de trabalho, compreendo que... Mas não considera que era importante, de facto, que os resultados fossem conhecidos, até para não estarmos a discutir dinheiro que o Estado não pode dar aos portugueses e para percebermos o estado real da segurança social? Nas eleições são as posições e as propostas dos partidos políticos. É assim que funciona uma democracia. Não é nenhuma comissão, por muito competente que seja, que não tem representatividade, a não ser técnica. Mas será melhor haver propostas com mais fundamento do que com menos fundamento? Não sei se a Comissão... Ou não acha que este relatório tenha tanta importância quanto não conheço o relatório, já houve muitos, e muitas das decisões políticas foram tomadas depois de estudos técnicos aprofundados. A capacidade de conhecer a realidade, de analisar a realidade, não é um monopólio de comissões especializadas. Organizações internacionais, serviços da administração pública têm essa responsabilidade. Portanto, mas, volto a dizer, não é a minha responsabilidade, não conheço esse dossiê em pormenor. Agora, acho que é aos partidos que se pede que as suas propostas sejam bem fundamentadas. Olha, António Costa, quando se apresentou em 2015, tinha um cenário macroeconómico e um conjunto de medidas, todas elas quantificadas. E foram elas que foram aplicadas. E por isso, provavelmente, foi possível que a lei de atualização das pensões tivesse sido cumprida todos os anos. Portanto, acha no fundo que, e ainda voltando a esta questão do relatório, que este documento que vai ser elaborado pela Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social não será propriamente importante e relevante até para os próprios partidos fundamentarem melhor as propostas que vão apresentar aos portugueses? Claro que sim, mas repare, não creio que haja tempo para que um relatório técnico de peritos convidados, por cima com a participação, creio eu, da Organização Internacional do Trabalho, não haveria tempo para, neste período em que estamos praticamente já em campanha eleitoral, pudesse ser avaliado com rigor e com isenção. A Segurança Social não vai acabar nos próximos 3 meses. Nem as medidas que vão ser aprovadas serão medidas... A Segurança Social é um barco muito grande, em que as medidas têm que ser incrementais, não se pode chegar de um momento para o outro, já houve quem o tentasse, de um momento para o outro fazer uma guinada
e construir um modelo alternativo. Não funciona. Mas sabemos que também é um barco frágil, até pela demografia de Portugal. Sem dúvida, mas Silva. É frágil, sem dúvida nenhuma, seria a última pessoa que negava, mas felizmente tem caminhado para bom porto. Muito obrigada por ter estado connosco nesta edição da noite. Fazemos mais uma curta pausa. Até já.